território. Eu quero um comentário só, rápido, sei que o Júlio Menezes faz 2 menções ao erro do fluxo cambial aqui. Queria que você mencionasse aí 1 minutinho para que você mencione sobre isso, Daniel, por favor. Muito bem lembrada aqui a questão que o Júlio coloca, né? Quando nós discutimos essa pretensa independência aqui do Banco Central, ela me faz recordar muitos dos elementos que passaram a ser apresentados de novo como postulados quase que inquestionáveis nessa hegemonia de pensamento liberal que toma muita gente boa da juventude também no Brasil e que já vai cheia de dedos discutir questões que são acessórias, que são complementares e que não vão à tônica da raiz dos problemas. Porque quando a gente vai debater uma situação como essa, o que a gente está falando como pano de fundo aqui para esse cenário, Júlio, Paulo e para quem nos acompanha, é o sentido que traz por base, né, como princípio desse pensamento, a ideia de que, número 1, o setor público é corrupto e o setor privado não é. Número 2, o setor público é incapaz de se autorregular, aliás, é incapaz de promover regulações, porque as regulações do setor público geram invariavelmente corrupção, burocracia e ineficiência. Enquanto que as regulações do setor privado trazem transparência, objetividade e eficiência. Então, esse é o postulado teórico de fundo que envolve esse tal erro do Banco Central. Porque se criou uma áurea nos últimos anos de que o setor privado é capaz de se autorregular. Nessa autorregulação, o que nós vimos? Nós vimos uma Vale, por exemplo, colocar a lucratividade de todos os seus acionistas, recentemente, e a busca incessante pela remuneração dos seus investidores, em detrimento dos investimentos básicos em manutenção e segurança do trabalho, promovendo o maior crime ambiental da história do Brasil e o maior crime contra os trabalhadores, o maior acidente de trabalho da história. E acidente aqui é uma palavra bastante questionável, porque foi um crime orquestrado contra trabalhadores pela mais absoluta negligência, imperícia e imprudência, né? Todos os três combinados aqui, no caso da Vale, em Brumadinho e em Mariana. Mas por que aquilo aconteceu? Porque havia uma legislação dentro da agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração, que permitia que a Vale se autorregulasse, porque ela podia contratar as empresas que iam supervisionar a segurança do trabalho. E aí a gente tem esse caso acontecendo. A Vale também tem um caso muito semelhante com a Sabesp, em São Paulo aí, Paulo. Aquela grande seca que vocês tiveram em 2014. Ela aconteceu por quê? Porque uma Sabesp privatizada privilegiou a remuneração dos seus acionistas e não os investimentos básicos em infraestrutura para que tivessem alternativas a períodos crônicos de seca no estado de São Paulo. E aí nós tivemos uma seca brutal aqui, que fez acionar o tal do volume morto, todos os recursos de água que fizeram com que o estado ficasse quase que paralisado por meses, né? Dependendo das chuvas, do regime de chuvas para se estruturar. Nós tivemos também, Paulo, o caso da Light, que você recuperou aqui. A Light é uma empresa que não fez investimentos estruturais, que se aproveitou de um caráter parasitário de só alimentar a sua lucratividade e agora não se vê capaz nem de lidar com a sua própria dívida. Nós temos também o caso da Oi, que não fez investimentos, quando privatizada, na expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia. Quem antecipou e patrocinou todos os investimentos de modernização foi o Estado. Inclusive, criminosamente, Paulo, entrou no caráter da recuperação judicial da Oi todo o patrimônio que o Estado tinha constituído, com toda a rede de fibras e de distribuição de energia, de conexões de telefonia e comunicações, e os prédios públicos que o governo federal detinha,
e que deixava agora a Oi lançar nos seus balanços como patrimônio, para tentar fazer frente aos indicadores dentro dos seus balanços de caixa, para poder apresentar números favoráveis no seu processo de recuperação judicial. Passamos pelo caso das Americanas, que na autogestão também deixou com que a Comissão de Valores Mobiliários fosse conivente com as fraudes nos balanços e as auditorias internas e externas, independentes, fizessem vista grossa para o crime das operações de caixa que eles estavam fazendo, para os chamados empréstimos aqui específicos para pagamento de fornecedores à vista, que era o que as Americanas estavam operando. Portanto, a corrupção no setor público no Brasil é muito grande, só que talvez ela não perca para a corrupção no setor privado. E aqui entra a questão do Júlio. Eu dei uma volta um pouquinho maior, porque não dá para a gente ir pontualmente só no caso do Banco Central. Tratar o Banco Central como independente, nesse caso, significa que o Banco Central também vai se autogestionar e também vai se autorregular. Em 1 ano e meio de Banco Central se autorregulando, ele comete esse erro de não contabilizar mais de $1 bilhão em transações cambiais por 15 meses consecutivos, Paulo. Foi um errinho na planilha dos seus gestores, com supervisão do Conselho Monetário Nacional, com supervisão dos seus diretores, com a anuência do seu presidente nomeado por Bolsonaro. Essa autogestão, ela é uma avenida de 12 pistas, Paulo, para a corrupção. E é por isso que não se pode deixar um Banco Central independente nesses casos. Porque esse elemento aqui vai promover um crime maior ainda de lesa pátria com o país, para além dos grandes crimes já cometidos pelo Banco Central ao longo de toda a sua história recente. Vide aqui os crimes relacionados às contas enviadas para o exterior via a contabilização do CC5, naquele escândalo lá do Banestado, que contava com a supervisão do senhor Sérgio Moro também, que sempre tinha os doleiros operando. Todos esses elementos aqui, Paulo, uma gestão pretensamente autônoma ou independente do Banco Central. Tem que ficar de olho vivo sobre isso. Nos assistiram e meu muito obrigado, Daniel. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Saudações e vida longa ao canal Resistentes. Até a próxima. Até a próxima. Roda a vinheta.